Galera, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Nação do Alê. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam aqui no canal, deixa o likezinho aí para ajudar nosso trabalho. Muitos me conhecem do canal Paparazzo Rubro Negro. Agora aqui também no canal Nação do Alê, meu próprio canal. Importantíssimo você poder dar esse apoio. Gente, muitas coisas pra gente falar sobre o Mengão. Que vitória sensacional ontem. O Flamengo foi pra cima do Fluminense, fez um excelente primeiro tempo, com muita intensidade. Olha, um jogo que o Flamengo dominava completamente, de repente tomou ar dramático, né? No final do jogo, o Ale já estava preocupado com a pulga atrás da orelha. A gente vai falar muito sobre isso. Tem notícias importantes chegando para vocês também, que a gente vai trazer tudo aqui. Aproveita aí, siga, né? Se inscreva no nosso canal e siga aí todos os nossos vídeos, aproveitando, acompanhando tudo. Gente, é o seguinte, Flamengo, primeiro tempo, melhor primeiro tempo da temporada, tá? Da era Leonardo Jardim, com certeza. E eu busquei na memória algum primeiro tempo tão bom quanto esse. O Flamengo foi praticamente perfeito nesse primeiro tempo. Poderia ter até feito mais gols, né? O Flamengo poderia ter saído hoje com uma goleada para cima do Fluminense. O Flamengo não precisava tanto sofrimento no final do jogo, por exemplo. O Flamengo foi dono da partida. Seria uma grande injustiça. Inclusive, o próprio Leonardo Jardim fala sobre isso na coletiva, né? Fala sobre isso, seria aí seria muito injusto se o Flamengo tomasse gol. Claro que futebol acontece, mas graças a Deus conseguimos os 3 pontos, somos o segundo colocado, com um jogo a menos, estamos na cola do Palmeiras, tá, gente? Ainda tem confronto direto, tem ainda 6 ou 7 jogos até o Flamengo enfrentar o Palmeiras pela primeira vez, são 2 jogos, 2 confrontos diretos. Eu acho que o Flamengo já nas próximas rodadas consegue sim aproximar, tirar ainda mais a diferença. Lembrando que o Palmeiras ontem, na verdade, venceu, empatou com o Corinthians com 2 jogadores a menos, né? Eu falei venceu por quê? Porque eu ia dizer o seguinte, o Palmeiras não conseguiu vencer o Corinthians nem com 2 jogadores a mais, tá? Nem com 2 jogadores a mais. O Corinthians com 2 jogadores a menos, muita reclamação lá, até o Hugo Souza, né, o ex-goleiro do Flamengo, que não é acostumado a reclamar, reclamando bastante da arbitragem, uma vergonha que fizeram lá na Neoquímica Arena. Mais uma vez, toda rodada, todo jogo do Palmeiras. Gente, sabe o que acontece? Esses bastidores todos que eles fazem, isso de criticar, de mandar, de falar o tempo todo de Lei Label, e manda ofício para a CBF, e reclama o tempo todo, e reclama da logística do Flamengo, se mete até onde não deve. Aliás, José Boto foi muito bem, né? O Zé Boto falou antes do jogo, né, antes do Fla-Flu, que o Palmeiras é chorão, que fica se metendo onde não deve. Se o Fluminense aceitou, a CBF aceitou, né, até o Cuca, gente, né, depois da vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro por 1-0, até o Cuca veio reclamar da logística. Gente, o presidente do Fluminense falou, e tá tudo resolvido, o Flamengo ganhou, conseguimos aí aproximar, foi uma rodada espetacular para o Flamengo, né, começou aí no sábado com a derrota do São Paulo para o Vitória por 2-0, né? O Fluminense perdeu, obviamente, para a gente. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. O Palmeiras empata com o Corinthians ontem também por 0-0, com 2 jogadores a mais, mesmo o juiz dando acréscimo, tentando de tudo, e cartão para o Corinthians, e falta na boca da área para o Palmeiras bater. Nem assim eles conseguiram a vitória na Neoquímica Arena. Enquanto isso, o Mengão vai evoluindo cada vez mais na mão do Leonardo Jardim. Repito, um primeiro tempo espetacular, um bom segundo tempo. Depois eu percebi que o time cansou um pouquinho, né? Natural também, o Flamengo fez uma viagem, um jogo tremendo lá em Cusco, numa altitude desumana. Ele consegue dosar bem aí a minutagem dos jogadores lá na partida em Cusco, e hoje o Flamengo consegue fazer um excelente jogo para cima do Fluminense, mas no segundo tempo cansou. Para mim, o Leonardo demora um pouco a mexer, mas acaba muita gente criticando a mexida. Não foi a mexida, gente, o time estava cansado, e o time do Leonardo Jardim, todos os times do Leonardo Jardim têm uma característica, né? É um time objetivo, é um time que joga de forma vertical, mas é um time também que entrega a bola para o adversário em alguns momentos. Quando estava 2-0, o Flamengo fez isso, entregou a bola para o Fluminense, e teve oportunidade de fazer 3, 4, até 5. Né, o Fábio fez excelentes defesas, isso tirando o gol impossível de perder, que o Gonçalo Plata perdeu. Eu já até achei que fosse perder mesmo. Quando ele vai ali sozinho com o goleiro, falei, puta, podia ser outro jogador, o Plata vai acabar perdendo. Mas não vou tirar o mérito da partida que fez o Plata. O Plata jogou uma barbaridade, taticamente importante também, foi muito bem, apesar desse gol perdido. E o Bruno Henrique também teve uma oportunidade no final do jogo de fazer o terceiro, né? E ele dá um toque para a esquerda ali para tirar o Fábio e tentar fazer o gol, quase consegue,
né? Podia ter tentado chutar de direita mesmo, mas enfim. E outras oportunidades, o Carrascal perdendo o gol. Gente, aliás, Carrascal multado, tá? Já tá confirmado, já é informação. Carrascal também vai ser multado, assim como o Eric Pulgar foi, assim como o Plata foi. Cartão amarelo, esses caras alguém tem que conversar com esses caras. Tá virando rotina no Flamengo. Ele poderia ter prejudicado a situação do Flamengo, né? Aliás, prejudicou, né? O cara é expulso, o Flamengo fica com um jogador a menos, prejudicou, mas graças a Deus não interferiu no resultado, mas poderia, porque ali no final foi um Deus nos acuda, e não era necessário ter esse Deus nos acuda no final. Tá? O Flamengo foi infinitamente superior, a meu ver, e seria muito justo se o Flamengo tomasse o gol do Fluminense de empate nesse final. Gente, o Pedro, tá? Jogador da Série A com mais gols marcados até agora. Só isso, tá? 11 gols nesse ano de 2026. Ninguém fez mais gols na Série A do que o Pedro. Lembrando vocês que no Felipe Luiz não jogava. Se der ritmo pro Pedro, se deixar jogar, vocês vão ver o que nós temos em campo. Nós temos simplesmente o melhor 9 das Américas. Nós temos um 9 que, na minha opinião, tinha que ser um 9 da seleção brasileira. A seleção não tem nenhum jogador com essas características do Pedro. Né? Então é o seguinte, quando o Felipe falava que não servia, não falava que não servia, mas a gente entendia assim, porque ficava no banco, né, as características do Pedro. Agora o Leonardo Jardim utilizando o Pedro. Gente, que jogador, que golaço que o Pedro fez, os dois. Que partida tremenda do Pedro. Né? O primeiro gol, né, o Fábio sai jogando errado, na verdade o Samuel Lino pressiona, rouba a bola, né? E o Pedro, que tinha visto já o Fábio adiantado, ele faz simplesmente uma jogada inteligentíssima, que é um jogador inteligente, cheio de recursos, né? E o Flamengo faz um golaço, abre o placar por 1-0, domina o jogo, perde um gol atrás do outro, poderia ter feito muito mais. Um primeiro tempo horroroso, sim, do time do Fluminense, mas vai muito do que o Flamengo fez. Então o Flamengo não deixou o Fluminense jogar no primeiro tempo, né? E o segundo gol do Pedro, né? Uma assistência espetacular também do Samuel Lino, que fez o jogão. Que futebol, que bola que jogou o Samuel Lino hoje. E olha que eu critico o Samuel Lino, hein? Mas hoje a gente tem que falar a verdade. Um cruzamento de trivela, né? E o Pedro, jogada de futebol ali, de peito. O pessoal dizendo que foi falha do Fábio. Para mim, o Fábio foi um dos melhores jogadores em campo. Se não fosse o Fábio, o Fluminense teria tomado aí 4, 5 gols tranquilamente, gente. Tranquilamente. Aqui a gente lembra de 3 brincando. Né, só do Plata e do Bruno Henrique, 2, do Carrascal, e as defesas, aquela que o Fábio tirou com o pé, gente, poderia ser 6, tá? Poderia ter sido um sacode. O Rossi fez uma defesa dificílima no final do jogo, mas já havia parado ali, marcado o impedimento, o Rafael Claus, que para mim poderia até ter dado amarelo pro Carrascal. Ale, mas é tesoura, gente, foi sem... uma tesoura daquela ali, mas enfim, tesoura tem que ser expulso, é a regra, então expulso. Carrascal tem que ser chamado a atenção, já vai ser multado, eu já disse, e precisa aí pagar sim a multa e aprender. Gente, alguém tem que conversar com esses caras, tá? O Carrascal não tá jogando absolutamente nada. Galera que tá chegando agora, gente, se inscreva no canal, é fundamental. Se inscreva aqui no canal, deixa o joia, ajuda demais o trabalho do Alê, tá bom? Fundamental, importantíssimo. Meus trabalhos que eu faço no Paparazzo Rubro Negro, agora aqui no canal Nação do Alê, trazendo notícias para vocês, sempre e muitas vezes em primeira mão, tá? Nossa programação também, que vai passando aí, naveguem bastante no nosso canal, aqui no canal Nação do Alê, tá? Gente, o Pedro foi o jogador mais utilizado desde que o Leonardo Jardim chegou. Ele ganhou uma nova importância com a chegada do treinador. Ontem, né, o jogo que aconteceu, o Pedro finalizou aí, não, na verdade são os números impressionantes do Pedro, eu vou deixar isso, vou trazer, tá, nos shorts depois. Aliás, vocês vão acompanhando os nossos shorts, vão acompanhando toda a nossa programação aqui, porque não para, tá? Flamengo 24 horas. E a informação do Carrascal é de que vai ser punido sim pela diretoria, tá? Mais uma vez o Carrascal aí pisando na bola. Impressionante como esses caras, né, tomam cartão. Gente, isso pode acabar com... prejudica de uma maneira que, se não cortar logo isso pela raiz, isso vai dar problema em jogos decisivos ali na frente. E, aliás, hoje era um jogo decisivo. Se o Flamengo não vence, não diminui essa diferença para o Palmeiras. O Carrascal já tinha sido expulso no jogo da Supercopa contra o Corinthians, aliás, aquela expulsão bizarra, né, durante o intervalo, né, aquela bizarra, aquela expulsão, e agora é expulso de novo. Vou trazer aqui para a galera a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está com 26 pontos e o Flamengo chega a 20. Ale, são 6 pontos, é muita coisa. Negativo, gente.
Palmeiras tem 11 jogos, o Flamengo 10. O Flamengo ainda tem 28 jogos a fazer, Palmeiras 27. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Flamengo cumpre o jogo que lhe falta em pontos perdidos, o Flamengo tem 23, 3 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras já está desesperado, o Abel tá lá com o seu carro, olha no retrovisor, tá vendo o Malvadão, aquele caminhão, né, igual do Falcão. Quem assistiu o Falcão aí, o filme do Stallone, é igual, mesma coisa, o caminhão atrás, o Abel olhando pelo retrovisor, simplesmente desesperado que o Mengão tá chegando. Então o Palmeiras tem 26, o Flamengo tem 20, repito, com um jogo a menos, o São Paulo é o terceiro também com 20, e o Fluminense e Bahia, 4 e 5 respectivamente, também com 20. Além, então é muita gente com 20, né? Mas lembrando que o Flamengo tem 10 jogos, enquanto os adversários têm 11. O Bahia tem 11, tá? O Bahia também tem 10, tá? Então o Bahia também tem um jogo a menos em pontos perdidos. O Bahia também, teoricamente, seria vice-líder do campeonato, com o mesmo número de pontos do Flamengo, que seria 23. Isso quando a gente analisa de pontos perdidos, né? É uma forma também de analisar a tabela. Depois Atlético Paranaense, Curitiba, Atlético Mineiro e por aí vai, interessa pra gente é o Flamengo. Lembrando que o próximo jogo do Palmeiras, porque esse interessa porque a gente tá de olho na tabela, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense e na sequência o Bragantino e depois o Remo, se eu não tô enganado. Gente, o Remo é duro, jogo lá, tá? Jogo lá, não tenho certeza, parece que é o Remo, mas em todo caso, Atlético Paranaense e Bragantino. Allianz, que agora não é mais Allianz, né, mudou o nome, e Bragança Paulista, aí, respectivamente, 2 jogos do Palmeiras. O Flamengo tem um jogo de Libertadores aí na quinta-feira, e no domingo o Flamengo já enfrenta o Bahia, né, jogo difícil, tá, gente? O Maracanã, o Bahia vem fazendo uma excelente campanha, o Bahia aí do Everton Ribeiro e do técnico Rogério Ceni. Vencemos o Fluminense, vamos para cima. Convido todos a se inscreverem no canal, deixar o joinha e acompanhar toda a nossa programação aqui. Não saia daqui do canal Nação do Alê, que a gente fala de Flamengo 24 horas por dia. Ganhamos dos caras. Gente, ganhar Fla-Flu é normal.